Hoje é 27 de junho de 2019, são 11 horas, horário em que os aviões começam a passar por cima do teto desta velha e confortável residência. O escriba dá uma examinada na Folha de São Paulo e vê aqui, na página 10, uma entrevista do desembargador federal Fausto de Santis, afirmando que Moro não fez nada de errado e o Supremo Tribunal Federal tem sido violador da ética judicial. Moro não fez nada de errado em dialogar com o representante do Ministério Público Federal, em aconselhá-lo sobre a obtenção de provas e sobre a oportunidade de determinadas manifestações, inclusive postas a público na imprensa, oportunidade e conveniência. Na verdade, o desembargador federal diz que os juízes podem fazer esse tipo de comunicação com o acusador público. Poderiam também comunicar-se com advogados de defesa, e o advogado poderia, quiçá, consultar o juiz sobre o que o magistrado pretende fazer em relação a seu cliente. Não se discute essa extremação. O eminente desembargador é juiz antigo, sabe o que pode fazer e o que não deve fazer. De qualquer forma, as aproximações que o ministro Moro fez estão ou não classificadas e cobertas pela descrição de seu telefone celular e do respectivo celular do procurador da República, que com ele manteve ou não tais conversas. O grande problema é, em primeiro lugar, a possibilidade de perícia sobre tais celulares. Em segundo ponto, a conservação ou não do segredo ou da privacidade de tais celulares que foram fornecidos, obviamente, às autoridades que os mantêm no bolso ou na gaveta ou em lugar qualquer. Em terceiro lugar, as mensagens podem ter sido apagadas. Em quarto lugar, podem inclusive não estar lá, ou podem não ter sido concretizadas ou praticadas. E são 4 oportunidades em que, evidentemente, a prova material de tais conversações é posta no limbo e não se tem prova do que pode ou não ter acontecido. A afirmativa de que Moro não fez nada de errado é, obviamente, uma opinião do eminentíssimo desembargador federal, que inclusive jurisdiciona nesta capital, respeitado, aliás, e a opinião não faz lei. É posta, obviamente, à prova no transcorrer dos procedimentos investigatórios, se é que tais procedimentos hão de se concretizar realmente. O juiz não pode comunicar-se com o promotor de justiça ou com o procurador da República no sentido de trocar informações sobre o processo, não.
não pode sugerir opção por provas, não pode aconselhar, nem o órgão da acusação, nem a defesa. O juiz realmente precisa ser imparcial. Esta é uma regra que este velho escriba da advocacia criminal observa a partir, inclusive, da timidez com que se relaciona com a magistratura em geral, onde tem magistrados que respeita muito e dos quais não é amigo porque se proíbe de o ser, embora sofra muito com isso porque há juízes excepcionais, mas os juízes devem restar como Virgo intacta, não se chega perto deles, e nem mesmo de procuradores da República ou de promotores públicos. É assim que se faz. Isso, no fim das contas, é o que resulta aqui da Folha de São Paulo. Perícia de conversas esbarraria em acesso a arquivos em aparelhos. Isto aqui, com o correr do tempo, sabe-se bem, com esta advocacia criminal que é mais que cinquentenária, isto vai começar a ser embolado, a ponto de ser mirtificado, de tal forma que, mais dia menos dia, não se falará mais nisso. Evidentemente, o ministro Moro vai sofrer as consequências, precisa sofrê-las, não talvez pelo dolo, mas pela imprudência com que se deixou seduzir pelo enérgico procurador da República que se lhe achegava. A expressão é bonita, se lhe achegava. O escriba é viciado em dicionário, é viciado em regras de aproximação das palavras. E seduzir, no fim das contas, é sinônimo de deleitar, amabilizar, urbanizar, enfeitiçar, deslumbrar, fazer obséquios, lisonjear, embelezar, docificar, alimentar espiritualmente, celestizar, uma palavra curiosa, docificar, aprazimento como comportamento, regalar, levar mimos, guloseimas, gulodices. Nossa, socepiquante. Veja-se que analogia, esse dicionário que é uma maravilha, dicionário analógico da língua portuguesa, que esse escriba consulta todas as manhãs e até à noite antes de dormir, porque traz aprazimento, inclusive, ao sono. Que maravilha é esse dicionário da língua portuguesa, ideias afins, Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, prefaciado ou assinado no introito por Francisco Buarque de Holanda, o nosso Chico Buarque, procurando bem, todo mundo tem pereba, só a bailarina é que nem tem, ou só a bailarina é que não tem. Procurando bem, eminentíssimos, todo mundo tem pereba. Este escriba aos 84 anos conhece os seus defeitos, as suas fraquezas,
procura amenizá-los, procura não os concretizar mais. Evidentemente não é um santo ou um santificador, mas faz força para pecar menos, procurando bem. Todo mundo tem pereba, só a bailarina é que não tem. Que coisa magnífica. Chico Buarque e Edu Lobo, A Dança da Bailarina. Prosseguindo a Folha, traz aqui a página 16, a foto de pai e filha afogados gera comoção e uso político. Pai e filha mortos em Rio do Texas. Foto de pai e filha mortos em Rio do Texas, tentando entrar e permanecer nos Estados Unidos da América do Norte. Este velho bruxo não é um predestinador, não é um adivinho, mas com quase toda certeza Donald Trump perde as eleições nos Estados Unidos da América do Norte em razão de acontecimentos idênticos ou análogos a este posto nessa fotografia que o escriba vai ter o despautério de colocar abaixo desta manifestação. Pai e filha afogados. O pai protegendo a menininha sob a camisa, talvez pretendendo impedir que ela se afogasse ou tentar obter que ela sobrenadasse. Mas vai essa foto aqui, que há de ser o cartão de visita dos opositores de Donald Trump, recandidato com certeza à presidência dos Estados Unidos da América do Norte. Este escriba não tem simpatia por Trump e também não tem antipatia por ele. É indiferente à figura em si. Politicamente, Trump há de se machucar com esses acontecimentos que são elencados na imprensa internacional. Além disso, e para fecho desta crônica, que não pode ser longa, porque o povo não aguenta mais ler coisa comprida, há no Estadão, na Folha A2, espaço aberto, um artigo de Fábio Prieto de Souza, desembargador Fábio Prieto de Souza, um excelente entreato do debate ou da discussão que vai começar a aumentar sobre a intervenção do Poder Judiciário, inclusive na assunção de responsabilidades pela ativação de repressão penal a condutas que não estão tipificadas no Código em vigor ou em qualquer lei extravagante, a fogueira do ativismo judiciário. Este antigo advogado criminal tem poucas vaidades, muito pequenas, aliás, e está naquela fase da vida em que se procura paralelizar um comportamento eticamente adequado às tentações que a vida traz. Mas tem algumas vaidades, sim, poucas. Foi professor de processo penal, titular numa universidade respeitada,
durante uns 18 ou 20 anos e ali conseguiu formar alguns bacharéis em direito que se transformaram mais tarde em excelentes criminalistas, em juízes respeitadíssimos, em desembargadores federais e estaduais, e até se transformaram em ministros do Supremo Tribunal Federal anos depois. E este vetusto advogado criminal, que é um sobrevivente de épocas já passadas, acompanhou um por um, sem que eles o soubessem nessa intromissão. E a cada vitória de cada menino desses, este muito antigo advogado criminal, ainda lúcido apesar da idade, se emocionava bastante. Isto quer dizer que o desembargador Fábio Prieto de Souza, conhecido como Fábio Prieto, está há muitos e muitos anos no coração deste velho caudilho da advocacia criminal, sem que nunca se tivessem abraçado, diga-se de passagem, mas acompanhado ao longe o magistrado com regozijo, porque não que as lições do velho advogado criminal lhe houvessem ativado um ponto mais agressivo da alma, não, mas que tais conselhos ficaram de tal maneira modulando a carreira desses moços que hoje o resultado vai alegrar, sim, o coração deste velho mestre, Fábio Prieto de Souza, a fogueira do ativismo judiciário. Um artigo, uma manifestação escrita que extravagante ou anomalamente, porque não é costume deste site comportar-se assim, vai ser transcrita esta manifestação abaixo, ou adiante, ou paralelamente a esta crônica verbal, porque merece, sim, ser lida e refletida. O Poder Judiciário tem legislado. O Poder Judiciário, em suas diversas gradações, tem praticado um atentado seríssimo contra o habeas corpus. Neste país que foi a sede, foi o berço do liberalismo no conhecimento e na interpretação das garantias aos direitos individuais. O Poder Judiciário está restringindo o uso do habeas corpus, sim. Esse Poder Judiciário que já concedeu o writ impetrado num pedaço de papel de maço de cigarro por um preso que sequer sabia escrever alguma coisa como se fosse magistratura. Escrevia magistratura de forma absolutamente incorreta, mas a Suprema Corte não só conheceu, como concedeu aquele habeas corpus. Hoje, o habeas corpus está sendo morto, está sendo envenenado,
está sendo fissurado, está sendo combatido, está sendo restringido, está sendo devolvido aos períodos em que o golpe de Estado vicejava no Brasil, está sendo, enfim, deixado ao lado pelos mesmos tribunais que o afagaram durante muitos e muitos anos, correndo risco, os juízes, inclusive, quando concediam o writ. Por um preso que sequer sabia escrever eminentíssimo, ou que não sabia o que significava essa palavra. Então, está acontecendo isso sim. As nulidades absolutas no processo penal, classicamente estudadas, aprendidas e ensinadas pelos dogmatas nas nossas faculdades de direito, são deixadas ao léu. Não há mais prejuízo, porque o ato teria chegado ao seu resultado. Os juízes fazem o que querem, desvestem as premissas que rodeiam o sistema todo de nulidades no Código de Processo Penal e na própria doutrina, deixam ao lado prejuízos óbvios à atividade defensiva e afastam todos os obstáculos no sentido de atingimento de uma decisão de mérito prejudicial aos réus. Isso está acontecendo na nossa jurisdição, com honrosíssimas exceções, é bem verdade. Nós temos, então, um país extremamente antípoda nas colocações sociopolítico-econômicas que a nação atravessa. De um lado, uma pretensão enorme à liberdade de conduta, à igualdade de sexos, à permissão a que as opções diversas que o ser humano tem sejam assumidas por um e outro, a vitimização dos homossexuais, com extrema razão, aliás, diga-se de passagem. De um lado, isso tudo, e de outro lado, um ferrete, um acendramento do chicote sobre o sistema das nulidades, de tal maneira que o Poder Judiciário salva o processo como pode, e salva inquirendo e subsidiando, inclusive, decisões de mérito absolutamente absurdas, no sentido de permanência das decisões condenatórias. Isso tem acontecido, desgraçadamente, com um continuismo que deixa o velho criminalista amaldiçoando esta tendência, que é uma tendência nazistófila, se fascista não for. Em outros termos, não há mais nulidades no processo penal. Elas foram postas no cemitério do liberalismo e estão sendo também enterradas pela implantação daquilo que se chama ditadura no processo penal. Ditadura da pretensão acusatória e ditadura da intangibilidade das decisões aprisionadoras
dos milhares de réus postos sob o guante do Poder Judiciário Nacional. Este antigo criminalista tem orgulho desse moço, Fábio Prieto de Souza. Agora, quiçá, já de cabelos prateados, este escriba não o vê há muito pouco tempo, não, há bastante tempo, porque tem ido pouco ao foro federal, inclusive, mas o abraça sim ao longe, não é seu amigo, foi seu professor, como de muitos outros que estão a engrandecer o tempo em que estudantes ainda procuravam o amadurecimento no futuro que chegou. O resto é resto. Este escriba já falou demais. E la nave va.